transa, 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 transa. Esse é o Transa Podcast. Transa. Ei, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Transa Podcast. Eu sou a Maria Trica e esse é meu podcast de piração, experimentação e muitas outras coisas. Só pra lembrar, esse é um episódio do Vazante, que são episódios mais livres na forma e no conteúdo, pra gente brincar um pouquinho juntos enquanto a gente espera a terceira temporada do Transa Podcast ao ar. E se você estiver chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu vou aproveitar pra explicar uma coisa. Você pode acompanhar o Transa por 3 canais, pelas nossas redes sociais, no Instagram Transa Podcast, pelo nosso canal no YouTube ou pelo nosso canal no Spotify. Nós já temos 2 temporadas lançadas. A primeira temporada investiga o tema da não monogamia e a segunda temporada, que é uma temporada toda gravada em vídeo para que você possa ver ou escutar os episódios, investiga o tema das masculinidades. E entre essas temporadas nós temos os Vazantes lançados no ano passado e agora esses novos episódios do Vazante, onde em cada episódio a gente pira sobre um tema. Para quem já conhece os Vazantes, sabe que vez ou outra eu gosto de fazer alguma leitura. Primeiro porque tem vários textos que me atravessam pra caramba e compartilhar eles é uma das melhores coisas que eu posso fazer. E também porque eu acho muito legal a ideia de poder ler algo pelos ouvidos. Porque às vezes na correria do dia a dia a gente não tem tempo de ler como a gente gostaria e acaba perdendo textos muito valiosos. E aí nos audiolivros ou em episódios como esse, a gente pode ler sem estar lendo. Não é o ideal, mas é bom também. E hoje eu vou fazer isso. Só que do meu jeitinho. Como sempre, né? Mas antes da leitura, eu queria falar um pouquinho do porquê esse texto. No primeiro episódio, eu falei um pouquinho sobre esse fenômeno que a gente está vivendo. A forma com que o nosso cotidiano está sendo construído e como as redes sociais, a mídia e essa quantidade de informação acaba interferindo nessa forma que a gente vive o nosso dia a dia. E foi aí que eu me liguei numa coisa. Todos os conteúdos que a gente acessa vêm com uma reação colada. A gente não vê alguma coisa. A gente vê alguma coisa e reage instantaneamente a ela. Pensa comigo. Você vê uma foto no Instagram e junto com essa imagem vem os botões de curtir, compartilhar, salvar. E mesmo que você passe por isso sem clicar nada, ainda assim essa questão te é posta. Você assiste uma série e em seguida te pedem para avaliar ela, ou para pular para o próximo episódio, ou para pular a abertura. Você assiste um vídeo ou escuta um podcast e a primeira coisa que você vai ouvir é: segue o nosso canal, curte esse episódio e compartilha com quem fizer sentido, inclusive aqui no Transa. Ou então, quando a gente vai para o submundo dos aplicativos de relacionamento, você vê uma imagem, uma pessoa, um possível crush, date, namorado, namorada, esposa, marido, o que você quiser. E instantaneamente você tem que decidir para qual caixa aquela pessoa vai. Se você acha interessante, se você não acha interessante, se é pegável, se não é, se ela vai para a direita ou para a esquerda. Ou então, no submundo dos aplicativos de relacionamento LGBTQIAP+, você ainda tem a opção do botão Right Now, para dar um match em segundos e em seguida já encontrar a pessoa para uma boa transa. Nem sempre boa. E aí me veio a pergunta: será que a gente está agindo? Ou a gente meio que foi doutrinado a sempre estar reagindo? A gente está consumindo as coisas numa velocidade tão rápida e reagindo a elas sem parar para pensar. E será que a gente realmente está reagindo? Porque será que a coisa chega? Ou será que está como uma bolinha de ping-pong que a gente só manda de volta? Será que o que a gente curte mesmo? Será que isso é importante ou isso é só uma pira na minha cabeça? Será que eu estou muito nostálgica e quase reacionária? Ou será que realmente a gente está num consumo desenfreado e perdendo nessa levada um certo poder de escolha? De dizer sim e principalmente de dizer não. E foi nessa fritação que eu lembrei de um conto. Que na verdade é um livro, bem pequenininho, mas que eu lembro que quando eu li, mudou minha vida. Até porque eu sou uma libriana com muita dificuldade de dizer não. E foi esse conto que eu escolhi ler hoje. Ele é um conto bem curioso, porque ele abre muitas portas, traz algumas construções possíveis, mas termina em aberto. Acho que talvez é uma coisa que a gente não consegue engolir, digerir.
ou reagir de pronto. E eu acho que é por isso mesmo que eu escolhi esse conto. Eu tô falando do texto Bartleby, o Escrivão. Para facilitar a leitura, eu adaptei algumas coisas. Tirei algumas partes um pouco extensas, mudei alguns nomes, até porque o escritor é gringo. Por exemplo, eu vou mudar o nome Bartleby por Bento. Bem melhor de falar. Esse conto, que na verdade é um livro pequeno, foi escrito por Herman Melville, que é um escritor, poeta e ensaísta estadunidense do século XIX. E talvez você conheça ele, porque ele é o mesmo autor de Moby Dick. No episódio de hoje a gente vai ler Bartleby, o Escrivão. Peraí. E antes de começar a leitura, eu acho importante explicar algumas coisas. Quando eu faço uma leitura aqui, geralmente o texto passa por uma grande adaptação. Tanto para pensar na forma que isso fica mais sonoro, mais ritmado e mais interessante de ser escutado, e também porque às vezes tem muitas informações que fazem sentido quando a gente está lendo, mas quando a gente está ouvindo a gente acaba se perdendo. Além disso, eu faço algumas mexidinhas que tem mais a minha cara. Eu deixo o meu cheiro e a minha voz entrarem um pouco no que eu tô lendo. E até porque esse é um episódio do Transa. E se você tá aqui é porque você já sabe. A gente gosta de atravessar as coisas. Deixa essa leitura te atravessar também. E vem atravessar ela junto comigo. Troco as biografias de todos os outros copistas e escrituários por algumas passagens da vida de Bento, o escrituário mais estranho que jamais vi ou de que ouvi falar. De outros taquígrafos, talvez eu consiga contar a vida toda, mas não se pode fazer nada parecido em relação a Bento. Bem, acho que eu vou falar o que eu sei. Bento foi um daqueles seres sobre os quais nada é passível de confirmação, a não ser juntar fontes originais e, no caso dele, essas são muito poucas. O que eu vi de Bento, com meus próprios olhos, é tudo que eu sei dele, com exceção, na verdade, de um relato vago, que é reproduzido ao final. Mas acho que antes de apresentar o escrituário, do modo como ele surgiu na minha vida, é interessante que eu fale de mim, dos meus employees, meu negócio, meu escritório e tudo isso que me cerca. Isso porque tal descrição é indispensável para uma compreensão adequada do personagem principal que está prestes a ser conhecido. Antes de tudo, eu sou um homem que desde a juventude tem alimentado uma convicção profunda de que a vida mais fácil é também a melhor. Assim, embora a minha profissão seja notoriamente dinâmica e nervosa, por vezes até turbulenta, nada disso jamais chegou a prejudicar minha paz. Eu sou um daqueles advogados de pouca ambição, que nunca se dirige a um júri, ou obtém qualquer tipo de reconhecimento público. É na suave tranquilidade de um retiro sossegado que eu realizo um trabalho sossegado com títulos, hipotecas e escrituras de homens ricos. Todos que me conhecem consideram-me um homem eminentemente cuidadoso. O falecido John Jacob Astor, que não se destacava propriamente pelo seu entusiasmo poético, não hesitava em citar como a minha principal característica a prudência. E em seguida, a organização. Não, eu não falo isso com vaidade, mas eu registro o fato de que sempre estive empregado em minha profissão, por conta do falecido John Jacob Astor, o nome que eu tenho que admitir, eu adoro pronunciar, porque ele tem um som arredondado e orbicular que ressoa quase como um sino. Eu acrescento de bom grado que eu nunca fui insensível a uma boa opinião do falecido John Jacob Astor. Ai, regaço no inglês. Algum tempo antes do período no qual teve início essa história, as minhas atividades haviam aumentado imensamente. O bom e velho cargo de conselheiro do Tribunal de Chancelaria, hoje extinto no estado de Nova York, tinha sido a mim conferido. Não era um cargo trabalhoso, mas a remuneração era bastante satisfatória. Sabe, eu raramente me descontrolo.
E mais raramente ainda deixo transparecer perigosas indignações, com injustiças e arbitrariedades. Mas eu creio que eu posso me dar o direito de ser impulsivo e declarar que considero repentina e violenta a extinção do referido cargo pela nova Constituição. Um ato, no mínimo, prematuro. Mas isso não tem qualquer importância. Voltando para a nossa história. O meu conjunto de salas era no segundo andar do número 14 da Wall Street. De um lado, a vista era para as paredes brancas do interior de um grande poço de luz, que abarcava o prédio de alto a baixo. Essa vista podia ser considerada mais íspida do que qualquer outra coisa e carente daquilo que os paisagistas chamam de vida, devido à grande altura dos prédios ao redor e ao fato que meu escritório ficava no segundo andar, e o espaço entre essa parede e a minha assemelhava-se muito como uma cisterna quadrada. Mas eu não me importava. Eu acho até que eu gostava disso. No período imediatamente anterior do surgimento de Bento, eu tinha 2 pessoas trabalhando comigo como copistas e um rapaz promissor como mensageiro. O primeiro se chamava Botijão e o segundo Novinho. E o terceiro, Maisena. Ainda que pudessem ser mesmo seus nomes, dos tipos não encontrados realmente nos cartórios, eram somente apelidos, trocados entre meus 3 funcionários, que supostamente tinham alguma ligação com as personalidades e características de cada um. Botijão era um inglês baixinho e gorducho, mais ou menos da minha idade, ou seja, beirando 60 anos. Pela manhã, pode-se dizer que ele tinha um alegre tom rosado. Só que depois do meio-dia, seu horário de almoço, ele queimava como uma lareira repleta de brasas. E continuava ardendo no mesmo modo nas suas roupas encebadas, mas aferrando-se pouco a pouco, até que aproximadamente às 6 da tarde, a partir de quando eu não via mais o seu rosto, ele atingia o meridiano com o sol. Parecia que também anoitecia para ele, para que no dia seguinte ele pudesse surgir e atingir seu ápice. Era uma pessoa de grande valor para mim, em muitos aspectos, e durante todo o período anterior ao meio-dia, a mais rápida e firme das criaturas, realizando uma excelente quantidade de trabalho num estilo difícil de ser igualado. E por essas razões eu era meio disposto a fazer vista grossa às suas excentricidades, a sua sujeira e cabelo encebado. Embora que, na verdade, ocasionalmente eu acabava chamando a atenção dele. Novinho, o segundo da minha lista, era um jovem de barba, pálido e com um ar de pirata, de aproximadamente 25 anos. Eu sempre o vi como uma vítima de 2 poderes perversos: a ambição e a indigestão. A ambição revelava-se por uma certa impaciência com as funções de um simples copista. Já a indigestão aparecia revelar-se num ocasional mau humor nervoso e uma irritabilidade crônica, fazendo com que seus dentes rangessem de forma audível com erros cometidos durante o expediente, ou então seus resmungos acalorados devido à altura da sua mesa. Ele nunca conseguia fazer com que a mesa ficasse de seu agrado. Usava lascas de madeiras como apoio, blocos de diferentes tipos, pedaços de papelão. Mas nenhuma invenção correspondia às suas expectativas. A verdade é que Novinho não sabia o que queria. Ou, se queria alguma coisa, essa seria se livrar completamente da mesa do escritório. Mas mesmo com todas as falhas e esses aborrecimentos que me causava, Novinho, assim como Botijão, era um homem muito útil. Fazia um trabalho rápido e de qualidade e, além disso, quando queria, sabia ser bastante cortês. Maisena, o terceiro em minha lista, era um rapazinho de aproximadamente 12 anos de idade. Seu pai era carroceiro e, antes de morrer, sonhava em ver o filho como passageiro de uma carruagem e não como seu guia. Então, mandou ao meu escritório como aprendiz de direito, mensageiro e faxineiro em troca de $1 por semana. O menino tinha uma pequena mesa, que não usava muito. E, quando inspecionava, a gaveta revelava um monte de cascas de diferentes tipos de nozes. E entre as mais importantes funções de Maisena,
a que ele realizava com total entusiasmo, estava em fornecer pequenos biscoitos de maisena para Botijão e Novinho. Aquele biscoito peculiar, pequeno, redondo, achatado e muito doce, que deu origem ao seu apelido. Porém, minhas atividades originais, de tabelião, cobrança de títulos e cópias de documentos de todos os tipos, haviam aumentado consideravelmente depois que assumi o cargo de escrivão conselheiro jurídico. Havia então muito trabalho para os escrituários, e eu não era apenas obrigado a exigir mais dos funcionários que já estavam comigo, como também necessitava de uma ajuda adicional. E é aqui que surge o Bento. Em resposta a um anúncio, um jovem surgiu, numa manhã na entrada do meu escritório. Como era verão, a porta encontrava-se aberta. E ainda hoje eu sou capaz de visualizá-lo. Palidamente limpo, tristemente respeitável e incuravelmente pobre. Esse era o Bento. Depois de algumas palavras a respeito de suas qualificações, contratei. Satisfeito por ter em minha equipe de copistas um homem de aspecto tão singularmente sossegado, que eu acreditei que podia ser benéfico ao temperamento excêntrico de Botijão e ao gênio explosivo do Novinho. Optei por acomodar Bento num canto junto às portas, mas do lado em que eu ficava, para ter por perto aquele homem tranquilo, no caso de haver algum pequeno serviço a fazer. Posicionei sua mesa perto de uma pequena janela lateral, naquela parte do ambiente. Era uma janela que originalmente dava para uns quintais sujos e umas pilhas de tijolos, mas que em razão de construções subsequentes não tinha mais qualquer tipo de vista, embora permitisse a entrada de um pouco de luz. Para que o ambiente ficasse ainda mais satisfatório, adquiri um alto biombo verde, que deixava Bento totalmente fora do meu campo de visão, mas não distante da minha voz. Inicialmente, Bento realizava uma quantidade extraordinária de trabalho, como se há tempos estivesse faminto por algo que copiar. Ele parecia devorar meus documentos, sem pausa para digestão. Ele trabalhava dia e noite, copiando à luz do sol e à luz de vela. Sua dedicação deveria deixar-me bastante satisfeito, mas ele escrevia em silêncio, de maneira mecânica, apática. E, evidentemente, é uma parte indispensável do trabalho de um escrituário verificar a correção de sua cópia, palavra por palavra. É uma tarefa chata, cansativa, demorada, e posso imaginar que para pessoas de sangue quente, esse trabalho beire o intolerável. De vez em quando, na pressa do dia a dia, eu mesmo tinha o hábito de ajudar na comparação de documentos menores, chamando o Botijão ou Novinho para fazê-los comigo. E um dos meus objetivos, ao deixar Bento tão próximo de mim, atrás do biombo, era de valer-me de seus serviços nessas ocasiões triviais. Eu acho que foi no terceiro dia de trabalho dele comigo, e antes de surgir qualquer necessidade de que sua própria escrita fosse examinada, que por estar muito apressado para finalizar um pequeno serviço sobre a minha responsabilidade, chamei Bento, de repente, apressado, e com a natural expectativa de ser atendido prontamente, sentei-me com a cabeça curvado sobre o original em minha mesa e estendi a mão direita para o lado, alcançando nervosamente a cópia, de maneira que Bento pudesse apanhá-la assim que emergisse do seu isolamento e começasse a trabalhar sem qualquer demora. Só que era nessa exata posição que eu me encontrava quando eu o chamei, dizendo rapidamente o que eu queria que ele fizesse. E mais precisamente, checar um pequeno documento comigo. Só que imagine minha surpresa, ou melhor, a minha consternação, quando, sem sequer se mover da sua privacidade, Bento me respondeu num tom singularmente suave e firme: prefiro não fazer. Oi? Sentei-me no mais absoluto silêncio, durante alguns instantes, tentando recompor meu abalado raciocínio. De imediato,
ocorreu-me que eu tinha sido enganado pelos meus ouvidos e que Bento apenas não tinha compreendido o que eu quisera dizer. Então eu fiz de novo o pedido, num tom mais claro. Mas a resposta anterior veio com a mesma clareza. Prefiro não fazer. Prefiro não fazer. Prefere não fazer? Repeti, levantando-me alterado e cruzando a sala a passos largos. O que você quer dizer com isso? Você tá maluco? Eu quero que você me ajude a comparar essa folha aqui. Toma! Empurrei o papel em sua direção. Prefiro não fazer, disse. Olhei para ele firmemente. Sua expressão era tranquila. Seus olhos cinzentos, calmos, opacos. Nem uma cisma, nem um fio de preocupação o afetava. Se houvesse o menor sinal de inquietação, raiva, impaciência, impertinência, se houvesse qualquer coisa ordinariamente humana a respeito dele, não havia dúvidas que eu deveria ter expulsá-lo do escritório violentamente. Mas, naquelas circunstâncias, eu pensei, antes de jogar porta afora o meu busto de cícero em gesso branco. Alguns dias depois, Bento concluiu 4 longos documentos. Era preciso conferi-los. Era um processo importante e era imperativo que houvesse grande precisão no trabalho. Com tudo pronto, chamei Botijão, Novinho e Maisena na sala ao lado, pensando em distribuir as cópias entre os meus 4 funcionários e ler a partir do original. Consequentemente, Botijão, Novinho e Maisena sentaram-se em fila, cada um com o seu documento em punho. Foi quando chamei Bento para se unir a esse interessante grupo. Bento, depressa, estou te esperando. Ouvi os pés de sua cadeira arrastando-se lentamente no chão, sem tapete. E ele apareceu a seguir, ficando de pé à entrada do meu eremitério. Que deseja? Perguntou ele calmamente. As cópias, disse eu apressando. Vem, senta, a gente vai examinar elas aqui. Alcancei-lhe a 4ª cópia. Prefiro não fazer, disse ele desaparecendo tranquilamente atrás do biombo. Por alguns instantes, vi-me transformando numa estátua de sal, parado diante da fileira de funcionários sentados. Depois de me recuperar, avancei em direção ao biombo e exigi que ele me explicasse a razão para tal extraordinária conduta. Por que você se recusa? Prefiro não fazer. Com qualquer outro homem, eu teria ficado imediatamente irado, desdenhando tudo o que visse a ser dito e enxotando-o de maneira desrespeitosa de perto de mim. Mas havia algo em relação a Bento que não apenas me desarmava estranhamente, como de um modo maravilhoso tocava-me e desconcertava-me. Foi então que eu comecei a argumentar com ele. São suas próprias cópias que estamos prestes a examinar. Isso vai poupar trabalho a você, porque em uma única checagem vai dar por finalizados seus 4 documentos. A gente sempre faz isso. E é dever de cada escrituário ajudar a conferir sua própria cópia. Não é assim? Uai, você não vai falar nada, não? Responde. Prefiro não responder, replicou ele num tom suave. Tive a impressão de que enquanto eu estivera dirigindo-lhe a palavra, ele refletira cuidadosamente sobre cada uma das minhas declarações. Compreendera completamente seus significados e não pudera contrariar a conclusão irresistível. Mas, ao mesmo tempo, alguma consideração superior prevaleceu e ele acabou respondendo daquela maneira. Você está decidido, então, a não cumprir com a minha solicitação. Uma solicitação completamente usual e de bom senso. Rapidamente,
ele deu a entender que dessa vez meu julgamento estava perfeito. Sim, sua decisão é irreversível. Não são raros os casos em que um homem intimidado, de uma maneira irracional e sem precedentes, tem as suas crenças mais básicas abaladas. Ele começa, aparentemente, a supor de modo vago que, por mais maravilhosas que possam ser, toda a justiça e toda a razão estão do outro lado. Consequentemente, se há qualquer pessoa desinteressada presente, ele se vira para elas em busca de algum reforço para o seu próprio pensamento hesitante. Botijão, o que você pensa disso? Eu não estou certo? Com todo respeito, senhor, acredito que o senhor está com razão. Novinho, e eu sei, o que você acha? Eu acho que você devia expulsar ele do escritório. O leitor mais atento vai perceber que, por ser de manhã, a resposta do Botijão está formulada em termos educados, tranquilos, enquanto o novinho responde de forma mal-humorada, como é de costume. Maisena, o que você pensa? Eu acho que ele é meio maluco, respondeu o menino com um sorrisinho no canto da boca. Você ouviu o que eles disseram. Vem aqui, cumpra o seu dever. Mas ele não me deu qualquer resposta. Refleti por um instante, em profunda perplexidade. Mais uma vez, os negócios me apressavam. Decidi novamente adiar a consideração desse dilema para o meu tempo livre. Com algum trabalho, conseguimos examinar os documentos sem Bento. Embora a cada 1 ou 2 páginas, Botijão respeitosamente opinava que esse tipo de procedimento era bastante fora do normal. Enquanto o novinho, contorcendo-se em sua cadeira, com um nervosismo absurdo, remoía entre os dentes ceifados malecências contra o idiota temoso atrás do biombo. De sua parte, essa era a primeira e última vez que novinho faria o trabalho de outro homem sem receber por isso. Enquanto isso, Bento permanecia sentado em seu canto, indiferente a tudo que não fosse o próprio e peculiar trabalho ali. Alguns dias se passaram com o escritório dedicado a uma outra tarefa prolongada. Sua última conduta memorável fez com que eu observasse seus modos atentamente. Notei que ele nunca saía para almoçar. Na verdade, ele nunca saía para lugar nenhum. Também não me lembro de tomar conhecimento da sua vida fora do meu escritório. Ele era um sentinela perpétuo naquele canto. Por volta das 11 da manhã, no entanto, eu percebi que Maisena aproximava-se da abertura do biombo de Bento, como se houvesse sido chamado até ali, por um gesto que não poderia ser visto por mim. O menino, então, saía do escritório, fazendo tilitar algumas moedas, e reaparecia com um punhado de biscoitos maizenas que entregava no eremitério. Em troca, recebia 2 biscoitos pelo trabalho. Então ele se alimenta só de biscoito, pensei. Nunca fez uma refeição de verdade. Deve ser vegetariano. Não, ele nem come vegetal, nada além desses biscoitos de merda. E então meu pensamento se perdeu, imaginando os prováveis efeitos que se alimentar apenas de biscoitos provocavam na constituição humana. Nada irrita tanto uma pessoa séria quanto uma resistência passiva. Se o indivíduo afrontado não for de um temperamento desumano e o que resiste perfeitamente inofensivo em sua passividade, então nos melhores humores do primeiro, ele vai se esforçar caridosamente por interpretar com a sua imaginação o que se mostra impossível de ser esclarecido pelo seu julgamento. Ainda assim, na maior parte do tempo, eu observava Bento, seus modos. Pobre sujeito, pensei eu. Ele não tem a intenção de fazer mal algum. Tá claro, ele não quer ser insolente. A sua aparência evidencia suficientemente que as suas excentricidades são involuntárias. Ele me é útil, eu me dou bem com ele.
Se eu demiti-lo, ele pode acabar com algum empregador menos generoso, sendo maltratado e talvez levado à fome. É que eu consigo obter uma autoaprovação sem muito custo. Eu posso ajudar o Bento, agradar a ele nessa estranha teimosia. Não vai me custar nada. Mas esse estado de espírito, a passividade do Bento, que me irritava. Eu me sentia estranhamente disposto a provocar uma nova oposição de sua parte, arrancar alguma raiva dele, a que eu pudesse responder da mesma forma. Pera, eu vou parar a leitura aqui. É que o livro, mesmo sendo pequeno, acaba ficando grande para caber num episódio só. E aí eu pensei em gravar uma parte 2. Só que depois eu mudei de ideia, porque o formato dessa história funciona a partir da repetição. O autor vai repetindo essa situação, onde ele pede alguma coisa para o Bento e ele responde: eu prefiro não. E ele vai repetindo, chegando ao ponto que a repetição alcança o absurdo. E é nesse momento que o pacto com o real da narrativa se afrouxa um pouco. E por a gente estar no transe, eu decidi parar a leitura aqui e fazer um pequeno resumão do que acontece na história e retomar lá no final do livro. Porque assim eu acho que a gente ganha duas coisas. A primeira é que eu consigo concentrar essa ideia num episódio só. E a segunda é que eu desperto uma pontinha de curiosidade aí. E por isso fica o convite. Se sentir vontade, lê o livro. Ele é muito pequeno, uma leitura de uma sentada. E vale a pena. Principalmente pelas minúcias e descrições. Pela condução desse processo. Ou então fala mais nos comentários. Quem sabe eu não volto aqui e continuo lendo. Mas agora vamos voltar para a história. O narrador vai ficando cada vez mais irritado com as falas de Bento. Até que ele chega ao ponto de demiti-lo. E é aí que a repetição começa a romper a camada do real. Porque Bento também prefere não desocupar a sala do trabalho. Prefere não desocupar seu posto e segue agindo como se nada tivesse acontecido. O narrador vai ficando cada vez mais nervoso e chama as autoridades para que intervenham. A polícia chega e leva Bento dali. Acaba o prendendo, mas Bento prefere não acatar nenhuma ordem, nem a do seu próprio corpo. Aos poucos, vai parando de comer, de falar, de se mover. Bento vai definhando, inquietando todos ao seu redor, que não conseguem decifrar sua incógnita. Até porque ele prefere não dizer. Algum tempo depois, o narrador volta a procurar por Bento, ainda inquieto com sua petulância. E então, ao visitá-lo na prisão, ele descobre que Bento chegou ao fim. E é aqui que eu retomo a leitura. Parece desnecessário dar prosseguimento a essa história. A imaginação fornece prontamente a imagem miserável do enterro de Bento. Mas antes de me despedir do leitor, deixe-me dizer que essa pequena narrativa interessou o suficiente para despertar curiosidade sobre quem era Bento e sobre que tipo de vida ele levava antes do presente narrador conhecê-lo. Sobre isso eu só posso falar que compartilho completamente dessa curiosidade, mas eu não sou totalmente incapaz de satisfazê-la. Embora quanto a isso eu não saiba ao certo se devo divulgar um pequeno boato que chegou aos meus ouvidos alguns meses depois do falecimento do Bento. Bem, eu nunca pude verificar as fontes da história, então eu não posso dizer quão verdadeira ela é. Mas, considerando que esse relato vago não deixou de ter um estranho, sugestivo interesse para mim, mesmo que triste, pode funcionar da mesma maneira com outras pessoas. Então eu vou mencioná-lo brevemente. O relato foi o seguinte: Bento
havia sido um funcionário da seção de cartas extraviadas de Washington, na qual ele foi afastado repentinamente por conta de uma mudança na administração. Quando eu penso sobre esse boato, eu não posso expressar adequadamente as emoções que tomam conta de mim. Cartas extraviadas. Isso não se parece com homens extraviados? Pense num homem cuja natureza e má sorte fizeram tender a uma pálida desesperança. Pode qualquer trabalho parecer mais adequado para aumentar essa desesperança do que lidar continuamente com essas cartas extraviadas e classificá-las para as chamas? Elas são incineradas anualmente, em abundância. Algumas vezes, o pálido funcionário encontra um anel dentro do papel dobrado. O dedo a que se destinava talvez já esteja apodrecendo debaixo da terra. Uma nota bancária enviada em uma rápida caridade, aquele a quem iria aliviar que já não come nem passa fome. Perdão para aqueles que morreram em desespero. Boas novas para os que morreram sem assistência, em pura calamidade. Com mensagens de vida, essas cartas corriam para a morte. Beto. Transa. E aí? Como que esse texto chega aí? Talvez agora você esteja pensando assim: que merda Maria quis dizer com isso? Então, eu também não sei. Piorou, né? Mas, de alguma forma, quando eu começo a pensar nesse mecanismo da reação que a gente está tão acostumado hoje e que é tão urgente, que a gente está tão automatizado, já está ali pronto para curtir, discutir, compartilhar, salvar, ir para um lado, ir para um outro, enfim. Em algum lugar, toda vez que eu penso nessa prontidão da reação, eu lembro desse texto. Eu lembro dessa inquietação em torno do prefiro não. E acho que tudo bem, né? Colocar duas ideias que não necessariamente são correspondentes ou se ligam tão evidentemente, mas que talvez elas se coincidam em algum lugar que a gente não sabe exatamente onde. Tipo o que a gente faz na análise. Mas eu acho que eu posso contar um pouquinho mais sobre esse texto também. Ele é muito conhecido e se fala muito sobre essa ideia do workaholic intrínseca nos personagens, ou esses personagens que de alguma maneira eles ocupam posturas específicas perante a relação com o trabalho. Por exemplo, o Bento mesmo poderia ser considerado um workaholic, que toda a vida dele é puramente trabalho. Só que ao mesmo tempo a sua fala abre um desvio, porque a pessoa que vai sendo só sua função e que só vai reproduzindo isso, acaba se reduzindo ou chegando a um extremo tão forte disso que acaba mostrando o oposto. Vai se preenchendo tanto de uma função, de uma burocracia, de umas tarefas, normas e mecanismos, que acaba não sobrando nada. Eu fico nessa dúvida às vezes, eu não sei se eu prefiro não é uma rebeldia ou uma extrema burocracia, sabe? E isso é outra coisa que eu adoro nesse texto, assim. São as dúvidas, as não respostas que a gente fica o tempo todo quando tá lendo ele. Ou, no caso, ouvindo ele. E me chama a atenção também esse poder do não. Porque o não cria uma ruptura. Inclusive, esse texto tem muito a ver com a série Ruptura. Porque o não cria um intervalo, ele cria uma divisão, ele cria uma inquietação que faz com que o advogado sem pretensão e extremamente burocrata, certinho e todo funcional se desloque para se inquietar com a vida de uma pessoa que ele não consegue entender e que antes ele via só como uma pessoa incuravelmente pobre.
E tem uma coisa também. Eu fico pensando como não permite um outro tempo de reação, sabe? Que tira um pouco dessa urgência do trabalho. Esse estilo de vida, essa pressa toda que a gente tem, não só nesse trabalho, né, nessa visão de Wall Street, mas a gente esquece que as redes sociais hoje, por mais que ainda tenham resquícios dessa camuflagem de ser uma rede social, um espaço social, um espaço de lazer, está muito alinhado com uma demanda de trabalho. Uma demanda de trabalho quase existencial, porque é o trabalho de se mostrar vivo ali. Por mais que a gente ainda não declare essa socialização, entre mil aspas, ela tem um ritmo de trabalho. Ela tem uma demanda de trabalho. Ela tem um tempo de reação, de urgência. E vocês sentem isso? Que esse tempo e essa urgência das redes sociais, de alguma maneira, nos faz sentir que a gente está constantemente atrasado para a entrega de um relatório? Enfim, não sei, mas todos esses pensamentos estão aqui e eu decidi jogar por aí também. Até o próximo episódio. Bora juntos! Você acaba de ouvir mais um episódio do Transa Podcast. Não esquece de curtir esse episódio, de seguir a gente nas nossas redes sociais e principalmente nos nossos canais do YouTube e do Spotify e compartilha esse episódio com quem fizer sentido. Aproveita e dá 5 estrelinhas também. Isso ajuda muito. Mas pra não ser completamente incoerente, se quiser pode pensar um pouquinho antes de reagir, tá bom? Até o próximo episódio. Bora juntos!